14 de novembro, dia de um santo pouco conhecido. Aqui se aplicam bem essas palavras do Evangelho. Sou o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Porque ele realmente deu a sua vida de tal modo pelas suas ovelhas, que foi, por assim dizer, morto por essas ovelhas. São Josafá. Nasceu no final do século XVI e morreu em 1623, data de seu martírio. São Josafá, ele recebeu de Nosso Senhor uma missão particular, que foi tentar a conversão dos cismáticos, em particular dos cismáticos da chamada Rússia Branca. O que é a Rússia Branca? Bom, a Rússia em geral quase todo mundo é branco, mas em particular se chama a Rússia Branca aquela parte da Rússia que teve uma colonização por parte de povos vindos da Escandinávia, do norte da Europa, povos bem brancos, bem louros, que se chamavam e foram convertidos por São Vladimir, convertidos pelos russos, e então esse povo era chamado povo dos rutenos. É um povo de origem do norte da Europa. Então, eles se estabeleceram ali, depois com o cisma, acabaram, infelizmente, se tornando cismáticos e aderindo à liturgia de Constantinopla, tudo isso, a liturgia oriental, eram apegadíssimos a essa liturgia. Então, quando, no final do século XVI, os jesuítas, aqueles loucos de Deus, como chamava um poeta baiano, Castro Alves, uma maneira poética de chamar, já que eles tinham uma vontade de conquistar o mundo, que é impressionante. Então, foi jesuíta lá para a Rússia também, no século XVI, tentar converter os cismáticos. Então, quando chega aqueles católicos ligados a Roma, e a raiva era muito grande, não queriam saber. Os rutenos eram muito ignorantes, tinham pouca instrução e eram apegados ao seu cisma e não queriam saber de jeito nenhum dos latinos. Então, era uma dificuldade. Então, São Josafá, desde cedo, era cismático, é verdade. Mas de boa fé, coitado, não conhecia as coisas. Mas quando ele conheceu o esforço dos latinos de converter os cismáticos, ele entendeu, ele teve a graça de Deus e se converteu. Mas se converteu assim, quase sozinho. Ele deixou a igreja magnífica dos cismáticos e se aproximou de um mosteiro semi-destruído, chamado da Santíssima Trindade, basiliano, que só tinha um nome. E entrou lá e começou a viver uma vida de penitência, de sacrifícios impressionante. E com a ação dele e de outros jesuítas que o ajudavam, esse mosteiro chegou a ter 60 monges, começou a crescer, se arrumar, e a ação missionária começou a se exercer, mas a resistência era pesada da parte dos eslavos, dos rutenos, eles não aceitavam. Então, depois de várias peripécias, São Josafá acabou sendo eleito contra a vontade dele, bispo, e depois arcebispo de Polónia. Uma área muito grande, estava sob a jurisdição dele, e ele trabalhou, como sempre, pela conversão desses povos cismáticos. Mas a reação era muito grande, ele conseguiu alguns frutos, mas depois perdia muitas vezes, muitos voltavam para o cisma. Ele acabou sendo assassinado barbaramente pela populaça de Vitebsk em 1623. A populaça simplesmente entrou no palácio episcopal, foi matando os servidores. Quando chegou diante dele, ele fez uma saudação muito bondosa com a populaça e benzeu essa populaça, essa turma de gente criminosa, gente de baixa qualidade, que vinha justamente para matá-lo. Eles recuaram um momento, mas depois atacaram e mataram da maneira mais bárbara o arcebispo do São. Jogaram lá no rio, queriam jogar no abismo, ele perdeu um pouco. Mas com a luz do céu descia e indicava onde estava o povo. Até que chegou o administrador da cidade, que não era tão fanático assim, embora fosse cismático,
e tratou de conseguir recuperar o corpo e dar-lhe um sepultamento digno. Que muitos dessa própria população acabaram na raiva, perde as peias nessa hora, mas depois se deram conta do crime e desfilaram na frente do arcebispo, porque até das próprias chagas dele, tão maltratado, mas pareciam belas, de tal maneira a santidade do bispo aparecia, a santidade do corpo, né? Que foi indicado justamente com uma luz divina. 20 anos depois, somente, ele foi beatificado e em 1857 ele foi canonizado por Pio IX, apesar dos protestos da Rússia. A Rússia não queria saber disso. Até no Vaticano II eles ficavam irritados com. Ele parece uma comemoração de São Josafá, uma missa, parece que de São Josafá, e eles se irritando, fazendo acusações a São Josafá, tinha feito isso, feito aquilo. Bom, eles são muito implicantes realmente. Então, o fanatismo e a ignorância daquele pessoal é muito grande e justamente se Nossa Senhora diz que a Rússia vai se converter, vai ser um grande milagre. Porque são muito apegados aqui. Eles, inclusive porque os latinos, os católicos chegaram a ceder que eles poderiam continuar com o rito deles. Vão continuar. Não se trata de impor o rito latino para eles, eles poderiam continuar. Alguns se converteram. Esses que se converteram se chamam uniatas. Eu já tenho ouvido falar. São esses rutenos que se uniram a Roma, se chamam uniatas. Mas são muito perseguidos pelos cismáticos. Até hoje existem os uniatas, que são esses rutenos católicos. Então, esse São Josafá é esse exemplo do bom pastor que deu a vida por suas ovelhas, de tal modo que pareceu ter sido assassinado por essas ovelhas enlouquecidas pelo fanatismo daqueles cismáticos, dos seus líderes, etc. Da nossa parte, tenhamos em mente bem o que é a unidade. São Josafá trabalhou pela unidade, mas ele não trabalhava por uma unidade que estava fora da igreja, uma unidade que se deveria trabalhar e que seria composta de diversas partes, uma unidade composta, que existe fora da igreja. Não. Trabalhar pela unidade é aumentar a unidade da Igreja Católica. Aumentar no sentido de que, com um número cada vez maior de convertidos, esses convertidos estarão na unidade da Igreja Católica. Na unidade da verdadeira fé. Se faz a abstração disso, e se passa a trabalhar por uma unidade que é composta de várias contribuições de seitas, sejam elas cismáticas, sejam elas protestantes, heréticas, você desvirtua completamente o sentido. Você tira o elemento essencial de toda a ação missionária, que é pregar a verdade. Se não se prega mais a verdade, a missão perde sentido. Essa unidade passará a ser uma falsa unidade, porque não baseada na verdade. Será uma unidade composta. Não nos esqueçamos que a religião que combate a religião verdadeira é uma religião composta. Composta de quê? De elementos contraditórios. São as duas características: a negação do sacrifício e uma religião composta, que compõe a falsa tradição. Por isso mesmo que ela é composta, toma as formas muito variadas. Em toda a história da humanidade, desde Adão até os nossos tempos, essa tradição espúria, falsa, toma as mais variadas formas. Todas essas religiões contraditórias entre si conspiram contra a única religião verdadeira. Quando chega a única religião verdadeira, todas em geral tendem a conspirar.
porque sentem que Satanás veio, claro, e ali está a verdade. E aderindo àquela, ele vai ter que rejeitar todas as outras. O exemplo do Panteão, no tempo dos romanos, é bem significativo. Nesse tempo, realmente, Roma conseguiu, por assim dizer, unificar e assumir a falsa tradição composta de vários de elementos dispares. Então, ele fazia uma unidade, tanto fictiva, bastava oferecer incenso aos deuses e adorar o imperador. No mais, você poderia ter sua própria maneira. Sua própria maneira. É a mesma coisa com o menino. Então, eles tinham um templo enorme em Roma, e esse templo ainda existe. O Panteão, que é um verdadeiro prodígio de arquitetura, onde eles colocaram todos os deuses ali. Era o templo de todos os deuses. Então, quando apareceram esses tais cristãos, o que vocês falam? Nós adoramos Jesus Cristo. Não tem problema, faz uma estátua de Jesus Cristo e põe lá no meio. Eles convidaram os cristãos a fazer isso. Os cristãos, justamente porque eles pertenciam a esta verdadeira tradição, que se opunha necessariamente àquela tradição composta, que tinha sido assumida pelos romanos. Então foi o que? A perseguição, o conflito. Parecia uma derrota para os cristãos, uma imprudência. Eles podiam ser mais conciliadores. Se Francisco estivesse ali, era tranquilo, né? Mas não foi assim. Havia papas católicos e um povo católico, não relaxava. E a consequência foi a perseguição. Parecia uma derrota, uma destruição. Porém, séculos depois, acho que chegou a 1000 anos, mais de 1000 anos, aquele panteão foi transformado na igreja, Santa Maria dos Mártires. Ao invés de todos os deuses, todos os mártires. E foi consagrado. Eles aproveitaram o tempo pagão e transformaram numa igreja. E está até hoje lá em Roma. Quem quiser visitar. É único no mundo isso. Tem uma cúpula que tem uma circunferência vazia no meio, que ilumina todo o prédio. Um prodígio de arquitetura dos romanos. Você pode negar isso. Tinham técnicas, mas não tinham a verdade. E os católicos aproveitaram da técnica dele para dar verdadeiro sentido, verdadeiro significado a tudo aquilo. O que não prestava foi destruído. A Roma pagã virou ruína, em grande parte. O que prestava foi aproveitado, mais ou menos. E a vitória veio para os cristãos. Então, assim como essa vitória demorou séculos, passou por perseguições, passou por derrotas, assim também podemos esperar que São Josafá interceda para que um dia a Rússia seja verdadeiramente convertida, né? Uma verdadeira conversão não é ao liberalismo econômico, não é isso, não é nada disso. A conversão é ao catolicismo, simplesmente. E isso não aparece hoje. Embora se diga que o presidente da Rússia propôs ao Papa a consagração da Rússia no Imaculado Coração. É o robô que está aí, que isso foi para o plano. E o Papa disse que a gente não fala de Fátima. Isso aí. Acho um pouco difícil que o Putin tenha feito isso, mas acho bem provável que o Francisco possa ter respondido isso. É assim são as coisas. Assim é a loucura que invadiu o mundo. Mas nós mantenhamos-nos no rochedo da verdadeira fé. Olhemos para o exemplo, hoje apresentado, de São Josafá. Este sim trabalhou verdadeiramente pela unidade. Este sim foi um verdadeiro pastor, justamente porque ele trabalhou pela verdadeira unidade. A unidade da conversão dos povos, de todo o ecúmeno, de todo o orbe, à verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso seja bem em nós, é a base de tudo,
é a base do verdadeiro apostolado, da verdadeira vida espiritual, sem uma base dogmática e verdadeira, é claro, firme, não há vida espiritual. A vida espiritual é capenga, ela nunca avança direito, ela estará sempre sujeita a ilusões, a desvios, a singularidades e a quedas constantes. Porque justamente o que caracteriza o progresso na vida espiritual é que há um aumento da estabilidade no avanço, na vida católica, na prática das virtudes e no evitar o pecado. Há um aumento da estabilidade nisso. À medida que a pessoa avança, as faltas vão diminuindo, as ofensas, a gravidade delas também vai diminuindo, tende a diminuir. E a constância e a perfeição da prática das virtudes aumenta. A tendência é essa. Mas não se pode ter essa estabilidade se não se tiver uma estabilidade na fé. Impossível. É a fé que dá a base de tudo. Se essa fé é abalada, é duvidosa, é pouco cuidada, é pouco aprofundada, também a vida espiritual necessariamente se ressentirá. São Josafá, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.